Fala torcida alviverde, tudo bem com vocês? Vejam agora as últimas atualizações do nosso Verdão. Bora lá para o vídeo. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Venceu o Internacional fora de casa. Mostrou eficiência. Mostrou maturidade. Mostrou que voltou a ser difícil de bater. Mas enquanto o time engrena dentro de campo, o discurso fora dele começa a gerar ruído. A declaração de Abel sobre John Arias pegou mal. A diretoria respondeu indiretamente. A arbitragem voltou ao centro do debate. E o mercado começa a mexer nas peças do elenco. Então a pergunta é simples e incômoda. O Palmeiras está apenas ganhando jogos? Ou está entrando em uma fase decisiva da temporada? Hoje a análise é profunda. Porque líder se consolida dentro de campo, mas se sustenta também fora dele. Vamos começar pelo que é concreto. O Palmeiras venceu o Internacional no Beira-Rio por 3-1. E não é simples ganhar lá. Historicamente, o Inter é o único clube brasileiro com retrospecto geral positivo contra o Palmeiras. Foram anos de dificuldade naquele estádio. Pressão constante, jogo físico, ambiente hostil. E mesmo assim, o Palmeiras foi lá e venceu. Mas não foi um massacre. Não foi domínio absoluto. Não foi jogo plástico. Foi eficiência. O Inter finalizou mais. Teve mais volume em alguns momentos. Tentou pressionar na segunda etapa. Mas o Palmeiras foi cirúrgico. E aqui começa o ponto central. O time voltou a ser aquele que exige perfeição do adversário. Você pode jogar bem contra o Palmeiras. Você pode ter mais posse. Você pode finalizar mais. Mas se errar, ele pune. O terceiro gol ilustra isso perfeitamente. Pressão coordenada. Erro forçado. Recuperação alta. Gol. Isso não é sorte. Isso é padrão. O Palmeiras dos melhores anos de Abel tinha essa característica. Errar pouco e explorar o erro do outro. Em 2025 isso oscilou. Em 2026 começa a reaparecer. A bola parada voltou a ser decisiva. Gustavo Gomes voltou a ser dominante. Marlon Freitas dita o ritmo. Andréas aparece no momento certo. E talvez o mais importante, o time está repetindo escalação. Terceiro jogo consecutivo com o mesmo 11 inicial. E 3 vitórias. Isso cria identidade. Cria leitura automática. Cria entrosamento. Mas não vamos romantizar. Ainda existem lacunas. O meio-campo ainda sofre sem um camisa 5 fixo. O sistema defensivo ainda oferece espaço quando recua. As laterais ainda alternam bons e maus momentos. Só que agora existe algo que estava faltando no ano passado. Competitividade constante. Não é brilho, é casca. O Palmeiras pode não encantar sempre, mas voltou a incomodar sempre. E isso, em campeonato longo, pesa demais. Agora eu te pergunto, você sente que o Palmeiras está evoluindo tecnicamente? Ou apenas recuperando sua identidade competitiva? Porque existe diferença. E essa diferença define até onde esse time pode chegar. Agora vamos falar do ponto que realmente dominou o debate. A declaração de Abel Ferreira sobre John Arias. O time está encaixado. Não dou camisa a ninguém. Vai ser difícil ele entrar. Se você analisar friamente, a frase não é absurda. Abel sempre repetiu isso. Já falou a mesma coisa para Felipe Anderson. Já falou isso para outros reforços. Ele defende meritocracia. Defende grupo. Defende trabalho. Só que futebol não é só conteúdo. É também forma. É também momento. É também tom. E o momento não era qualquer um. Arias custou 25 milhões de euros. É a segunda maior contratação da história do clube. Chega como reforço de impacto. Ano de Copa do Mundo. Ano de ambição máxima. Então, quando o treinador diz, está difícil ele entrar, a leitura deixa de ser apenas técnica. Passa a ser política. Passa a ser institucional. Passa a ser simbólica. E aí surgem as perguntas. Abel quis proteger o grupo atual? Ou quis sinalizar algo à diretoria? Foi apenas coerência com seu discurso histórico? Ou foi um recado indireto? Porque existe uma diferença enorme entre dizer, ele vai brigar por posição, e dizer, está difícil ele entrar. Uma fala acolhe, a outra impõe barreira. E no futebol moderno, gestão de ego também é gestão de grupo. Agora vamos analisar outro ponto importante. Na coletiva de apresentação, Arias fez questão de citar a presidente. Disse que se sentiu valorizado. Disse que foi desejado. Disse que conversou diretamente com Leila. Ou seja, o discurso institucional foi de acolhimento. O discurso técnico foi de meritocracia. Eles são incompatíveis? Não. Mas precisam estar alinhados. Porque quando há desalinhamento de narrativa, a imprensa cria ruído, a torcida cria teoria, e o bastidor ganha atenção. E aqui vem a pergunta central. Você acha que houve realmente um ruído institucional? Ou a imprensa está inflando uma frase comum do Abel? Porque essa resposta muda completamente a leitura do cenário. O Palmeiras vive um momento de estabilidade técnica.
Mas estabilidade institucional exige sintonia de discurso. E discurso mal interpretado pode virar problema desnecessário. Agora vamos sair do discurso e voltar para o campo. Porque se existe algo concreto nesse momento do Palmeiras, é a ausência de um camisa 5 fixo. Marlon Freitas está jogando bem. Andrés também. Mas nenhum dos dois é primeiro volante puro. E isso aparece em dois momentos. Quando o time perde a bola. E quando precisa proteger a entrada da área. Contra o Inter, o Palmeiras venceu, mas sofreu pressão. Cedeu 19 finalizações. Carlos Miguel não fez milagres. Mas o volume de chute existiu. E isso não é coincidência. Sem um volante de contenção, Marlon precisa descer demais. Andrés precisa marcar demais. E isso impacta a criação. Agora imagine o cenário com 5 de verdade. Marlon jogando 10 metros mais avançado. Andrés pisando mais na área. Arias flutuando com liberdade. Roque atacando espaço. Flaco fixando o zagueiro. Muda completamente a dinâmica. O problema é que o mercado não é simples. Danilo é sonho. Fabinho é praticamente inviável. Nino na zaga segue travado pelo Zenit. E o Palmeiras, enquanto isso, vai ajustando o que pode com o que tem. Mas aqui vai a pergunta estratégica. Você acha que o time já está forte o suficiente para disputar tudo? Ou sem esse camisa 5 a estrutura fica sempre vulnerável? Porque campeonato longo pune detalhe estrutural. E eficiência resolve jogo. Mas equilíbrio sustenta a temporada. O Palmeiras está líder. Está encaixado. Está competitivo. Mas ainda não está completo. E reconhecer isso não é crítica. É leitura de cenário. Agora vamos falar de 2 pontos que completam o cenário. Primeiro, Bruno Rodrigues. A informação é que o Palmeiras negocia o empréstimo dele ao Cruzeiro. E aqui não tem mistério. Ele perdeu espaço. Perdeu a camisa 11. Jogou pouco. Não entrou na rotação principal. Existe relato de chateação pela troca do número. E é compreensível. Camisa é simbólica. Ainda mais em ano de Copa. Ainda mais quando você vê outro jogador assumir seu número. Mas futebol de alto nível é meritocracia e hierarquia competitiva. Se Arias chega como investimento alto, como reforço estratégico, a reorganização do elenco é inevitável. A saída de Bruno, se confirmada, resolve 2 coisas. Enxuga a folha e reorganiza a hierarquia ofensiva. Agora vamos para outro ponto que passou quase silencioso. A arbitragem. O Palmeiras entende que teve 6 pênaltis não marcados desde o clássico contra o São Paulo. Se isso é verdade ou não, existe algo mais importante. A sensação interna de que decisões estão sendo evitadas. E isso gera discurso, gera pressão, gera narrativa. Mas aqui entra um ponto essencial. O Palmeiras está vencendo mesmo assim. Contra o Inter, contra o Corinthians, contra adversários difíceis. E isso nos leva ao ponto final. Voltou a ser difícil vencer o Palmeiras. Talvez não jogue futebol mais plástico. Talvez não seja dominante o tempo todo. Mas é eficiente. É competitivo. É mentalmente forte. O terceiro gol contra o Inter não foi sorte. Foi pressão. Foi leitura. Foi mentalidade. Esse talvez seja o maior mérito do momento atual. Não é espetáculo. É consistência. E consistência ganha campeonato. Agora a pergunta. Você prefere um Palmeiras plástico? Ou um Palmeiras implacável? Porque, historicamente, o time do Abel sempre foi mais implacável do que bonito. E talvez esteja voltando exatamente para esse ponto. E agora eu quero saber a sua opinião. Abel criou um ruído desnecessário. Ou estão exagerando em cima de uma frase comum? Arias tem que começar como titular. Ou precisa conquistar o espaço naturalmente? E o mais importante, esse Palmeiras está pronto para disputar tudo? Ou ainda falta a peça do camisa 5? Comenta aqui embaixo. Se você curte análise com leitura tática, política e institucional, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like para fortalecer o projeto e compartilha com outro palmeirense que gosta de debate sério. Aqui a gente não grita, a gente analisa. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Dali, o canal da torcida alviverde.